Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. A palavra de Deus diz assim no Salmo 19. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Por muito tempo eu li esse salmo e eu tinha alguma dificuldade de entender o que o salmista Davi queria, aonde ele queria chegar. Eu tinha a impressão de que ele ia mudando de assunto o tempo todo, parece que meio perdido. Ora ele estava falando de uma coisa, ora ele muda de assunto, e ele vai fazendo isso por algumas vezes no Salmo, e eu sempre fiquei meio confuso, tentando descobrir qual que era a intenção do salmista a escrever este Salmo. Isso é um desafio não só nesse Salmo, alguns outros têm alguma coisa parecida nesse sentido. Mas eu gostaria de destacar que neste Salmo especificamente existe uma lógica que torna a compreensão do Salmo muito mais belíssima e impactante para nós, se nós entendermos qual é a lógica que vem perpassando cada trecho, cada seção deste Salmo de Davi. Mas antes de eu explicar qual é a lógica dessas seções, deixa eu fazer uma pergunta. Você se conhece bem? Você tem um bom autoconhecimento? O grande filósofo do século IV, grego, chamado Sócrates, ficou conhecido, dentre outras frases, com a frase que ele dizia: conhece-te a ti mesmo. Era um desafio às pessoas terem um autoconhecimento. E conhecer a si mesmo, para Sócrates, significava examinar-se criticamente, examinar as suas crenças, examinar os seus valores, examinar as suas ações, a tal ponto de ele dizer que uma vida não examinada nem valia a pena ser vivida. Ele considerava que o autoconhecimento era essencial para uma vida virtuosa, para uma vida de sabedoria, pois, segundo ele, se nós não compreendermos quem nós somos, não poderemos viver de forma justa ou de forma virtuosa. Para Sócrates, então, conhecer a si mesmo envolvia olhar para dentro, envolvia fazer uma investigação interna. Parece muito plausível, né? Se eu quero me conhecer, eu olhar para dentro de mim mesmo, fazer um exame interior, então dessa forma alcançando aí o autoconhecimento. Passando muitos séculos para frente, né? Sócrates do século IV a.C.,
Passando muito para frente, lá no século XVI depois de Cristo, um grande teólogo da época da Reforma, João Calvino, também falou sobre o autoconhecimento, mas de uma perspectiva bem diferente. Para João Calvino, no começo das Institutas da religião cristã, os irmãos talvez já ouviram falar dessa que é a sua obra principal, ele escreveu que existiam duas formas de conhecimento. Duas formas, principalmente, de conhecermos Na verdade, não duas formas. Ele dizia que nós conhecemos a Deus e, a partir do conhecimento que temos de Deus, nós começamos a conhecer melhor a nós mesmos. E ao conhecer melhor a nós mesmos, a partir de um conhecimento de Deus, nós voltamos e aprendemos a conhecer melhor a Deus. O verdadeiro conhecimento de si mesmo, para João Calvino, estava extremamente ligado com o conhecimento de Deus. Para Calvino, você não conhecia a si mesmo olhando internamente, mas você conhecia a si mesmo olhando para Deus. Ele dizia que quando o homem contempla a majestade, a santidade, a justiça de Deus, imediatamente ele é confrontado com a sua fraqueza, com o seu pecado, com a sua limitação, com a sua dependência. Ou seja, quando ele chega mais perto da santidade de Deus, ele conhece algo sobre si mesmo. Eu não sou puro desse jeito. Quando ele chega perto da grandeza de Deus, das potencialidades de Deus, ele percebe o quanto ele é limitado. E assim, por aí vai. Sem esse referencial divino, o ser humano tem uma visão distorcida de si mesmo, frequentemente se considerando mais justo ou mais capaz do que ele realmente é. Portanto, o verdadeiro conhecimento de si mesmo, para Calvino, envolvia reconhecer a própria corrupção, a própria incapacidade, a própria necessidade de Deus, que só viria à tona quando conhecendo a Deus. Mas existe o outro lado. Calvino falava que ter esse autoconhecimento, advindo do conhecimento de Deus, me fazia mais pronto a conhecer melhor a Deus, por sua vez. Ele dizia que ao reconhecer a sua própria fragilidade, a sua finitude, a sua necessidade de graça, nós como que seríamos impulsionados de volta para Deus, para buscar a Deus como a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Ou seja, o conhecimento da miséria pessoal criaria uma abertura para o conhecimento de Deus, ao perceber ainda mais a sua misericórdia, a sua justiça, a sua salvação. Assim, o homem, ao conhecer a si mesmo, seus pecados, é levado a um relacionamento ainda mais profundo com Deus. Bom, o que eu estou querendo com esse passeio teológico aqui, introduzindo essa mensagem? O que eu quero dizer? Enquanto Sócrates enfatizava que nós buscaríamos um autoconhecimento como um meio de alcançar virtude e sabedoria, Calvino fala que esse autoconhecimento só pode vir do conhecimento de Deus. Porque, de outra forma, o nosso autoconhecimento seria incompleto e seria insuficiente. Bom, será que nós conhecemos a nós mesmos? Fazendo uma pergunta diferente, será que nós conhecemos a Deus suficientemente a fim de conhecermos a nós mesmos? Eu estou fazendo essas perguntas porque é justamente isso que Davi nos convida a fazer neste salmo. Davi faz um passeio neste salmo sobre o conhecimento de Deus e quais são os meios que Deus nos dá para o conhecermos, quais são os meios de revelação que Deus apresenta para nós e como que os meios de revelação de Deus nos apontam para um conhecimento pessoal. Como eu posso me conhecer através do conhecimento de Deus e como eu respondo a Deus através desse conhecimento adquirido. É sobre isso que o Salmo fala. Na verdade, o Salmo responde à pergunta como conhecemos a Deus e como isso ajuda no nosso autoconhecimento. Como conhecer a Deus? Como se relacionar com Ele a partir desse conhecimento disponível? Quero dividir o Salmo em 3 partes, e são 3 partes belíssimas e se conversam de uma maneira extraordinária.
A primeira parte do Salmo, que vai do versículo 1 até o 6, fala sobre a revelação geral de Deus. Aquilo é um termo que não aparece no Salmo, obviamente, é um termo teológico que a gente usa para falar de como Deus se revela na natureza, tá? Para todo o ser humano. Do versículo 7 ao 11, que é a segunda seção deste Salmo, agora há uma revelação especial de Deus. E por último, a última seção do Salmo, que vai do versículo 12 ao 14, há uma resposta humana diante dessas revelações, da revelação geral, da revelação especial. Há uma resposta humana que é uma consequência do autoconhecimento adquirido a partir do conhecimento de Deus. Ok? É assim que o Salmo é dividido. Uma outra forma de explicar a mesma estrutura é dizendo que no versículo 1 ao 6 temos as palavras sobre Deus, do versículo 7 ao 11 temos palavras vindas de Deus, e do versículo 12 a 14, palavras dirigidas a Deus. Então, palavras sobre Deus, palavras vindas de Deus e palavras dirigidas a Deus. Ok? É uma outra forma de a gente fazer a mesma divisão. Portanto, acompanhe comigo a primeira seção deste Salmo, versículo 1 ao 6, que trata sobre as palavras sobre Deus. Palavras que exaltam a majestade de Deus revelada na criação, que é aquilo que a gente conhece como revelação geral. Então vamos ler versículo por versículo aqui, enxergando essas coisas. Primeiro versículo, o salmista diz que os céus proclamam, anunciam a glória de Deus. E o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que tudo aquilo que Deus fez, toda a criação de Deus, e é por isso que lemos na liturgia Gênesis capítulo 1, toda a criação de Deus manifesta, revela, demonstra, proclama a glória de Deus. E glória de Deus, explicando o que esse termo significa, glória nada mais é do que a importância de Deus, o valor de Deus, o peso, por assim dizer, de Deus. Essa é a palavra hebraica, significa exatamente isso. O valor de Deus. Então, tudo que Deus fez aponta para a sua importância, para o seu valor, para a sua glória, para o seu peso. Então, ele está dizendo que a maneira como Deus fez todas as coisas foi uma maneira tal que Deus deixou a sua impressão digital marcada nas coisas. Portanto, a gente pode conhecer as virtudes de Deus, algumas delas, a gente pode conhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a criatividade de Deus, uma série de glórias de Deus através de olhar para a natureza. Olhar para os céus, olhar para o firmamento, céus e terra proclamam uma mesma mensagem, a mensagem do Deus Criador. Nesse aspecto, nós não precisaríamos da Bíblia para dizer que há um Criador por trás de todas as coisas. Eu lembro do C.S. Lewis, também um dos grandes nomes aí, para além da teologia, que quando ele dava aula para criança, uma vez ele estava falando sobre criação, ele subiu em cima de uma cadeira, pediu para as crianças fecharem os olhos, pegou algumas canetas, jogou de cima da cadeira, as crianças ainda com os olhos fechados, ele enfileirou as canetas, e aí ele pediu para que as crianças abrissem os olhos, e as crianças abriram, viram as canetas enfileiradas e começaram a dar risada. Ele disse: por que vocês estão rindo? Eu disse: é claro que você desceu e enfileirou as canetas. Eu falei: mas vocês estavam de olhos vendados, como vocês têm essa certeza? Eu disse: claro, mas é óbvio. Em outras palavras, porque crianças não saberiam falar desse jeito, mas eles estavam dizendo: a ordem não pode vir do acaso. Você não pode jogar ao acaso canetas no chão e todas elas ficarem enfileiradas em ordem. Mesmo que você jogue com as probabilidades. E C.S. Lewis explicou para aquelas crianças naquela oportunidade que da mesma forma, quando a gente vê ordem no universo, essa ordem demonstra para a gente, evidencia para a gente, manifesta para a gente, pelo menos, uma inteligência por detrás de tudo aquilo. Porque a ordem não vem do acaso. Portanto, os céus e terra proclamam, manifestam diante de nós que há um Criador.
Há um ser inteligente por detrás de todas as coisas, ainda que não dê um nome para esse ser, ok? Olhando para a natureza, nós não podemos descobrir qual é o nome deste ser por detrás de todas as coisas. Mas é bem plausível nós reconhecermos pela natureza que existe um ser inteligente por detrás de todas as coisas. E a glória de Deus é vista, a importância de Deus, a criatividade de Deus, o poder de Deus, todas essas coisas são vistas por meio da criação. É por isso, meus irmãos, que viajar, ver algum cenário que não é o comum que a gente está acostumado, pode ser uma experiência tão enriquecedora espiritualmente falando. Quem de nós nunca, em cima de uma montanha, ou pela janela de um avião, ou vendo alguma paisagem muito bonita, não se deparou com o fato da grandeza de Deus, com a criatividade de Deus, e ficou deslumbrando, cativo ali nos seus pensamentos e nas suas emoções com a beleza do Criador que é manifesta por meio da sua criação. Davi está reconhecendo isso. Quando olhamos para a natureza, podemos enxergar as belezas do Criador, as glórias do Criador. Versículo 2 e 3 dizem que dia após dia, céus e terra continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Ou seja, a revelação de Deus geral, ela é contínua. Deus continua se comunicando a todo momento através da sua criação. Dia e noite, ele o torna conhecido. É como se a criação de Deus tivesse boca, falando para nós o tempo todo sobre algumas características ou perfeições do Criador. E o versículo 3 diz que mesmo que não haja som nem palavras, e nunca se ouvem o que eles dizem, algumas traduções traduzem isso aqui um pouco diferente, mas a ideia é que mesmo que a criação de Deus não fale, ela está comunicando o tempo todo as revelações do Criador. Dia após dia, a criação dá testemunho a respeito de Deus. E a voz de Deus pode ser ouvida e entendida de forma eloquente por meio da criação. Versículo 4. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e as suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Ou seja, em toda a terra há um testemunho do Criador que é evidente. Não está reservado a certos lugares ou nem certas épocas. O tempo todo o testemunho do Senhor é evidente. E o versículo 5 e 6 terminam dizendo que dela o sol irrompe como noivo depois do casamento, alegra-se com o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. Algumas observações aqui. Primeiro, até esses primeiros 6 versículos, Davi falou que a revelação de Deus na natureza ela é abundante. Em todo lugar que você olha para a natureza, você percebe as marcas do Criador. Segundo lugar, Davi nos convida a pensar que a revelação de Deus na natureza ela é constante. A natureza continua falando sobre o nosso Criador. Ela é incessante, ela não para. Mesmo que nós destruamos a criação através do nosso pecado, a criação ainda continua falando do nosso Criador. Ela é compreensível, ou seja, nós podemos entender o que a natureza está nos comunicando sobre a criatividade de Deus, o poder, a imensidão de Deus. Nós podemos entender, é isso que o salmista está dizendo. Ele é universal. Em todo o lugar da criação de Deus, nós podemos enxergar a sua mão. Mais uma vez, citando o grande teólogo João Calvino, agora eu vou citar um trecho maior, quando em algum lugar dos seus escritos ele fala sobre essa revelação geral de Deus na criação, ele diz o seguinte: em toda a arquitetura do universo, Deus nos imprimiu uma clara evidência da sua eterna sabedoria e poder. E embora a sua própria natureza nos seja invisível, em certa medida se nos faz visível por meio das suas obras, por meio da sua criação. O mundo, portanto, segundo Calvino, é com razão chamado de um espelho da divindade.
Não porque haja nele clareza suficiente para que os homens alcancem perfeito conhecimento de Deus, não. Mas porque ele se faz conhecido aos incrédulos de tal maneira que tira deles qualquer chance de se justificarem, dizendo, mas eu não sabia que Deus existia. Lembra? Paulo fala isso lá em Romanos 1. Ninguém pode ser justificado, porque todo o homem, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificou como sendo Deus. Mas está claro para todos a existência de um Criador. A questão é, o homem em pecado, em rebeldia, não quer perceber o Criador. Não quer que haja um Criador. A nossa questão não é com os nossos olhos, a nossa questão é com o nosso coração. E Calvino continua dizendo, o mundo foi fundado com esse propósito, a saber, para que servisse de palco à glória de Deus. O mundo foi criado com esse propósito, de servir como um palco para a glória de Deus. Este mundo é semelhante a um teatro, no qual o Senhor exibe diante de nós um surpreendente espetáculo da sua própria glória. À medida, então, que reconhecemos que Deus é o supremo arquiteto da criação, o qual erigiu a linda estrutura do universo, nossas mentes necessariamente se sentirão arrebatadas com o espanto acompanhado de êxtase por ver a sua infinita benevolência na criação. Fecha aspas. Calvino está dizendo que a criação de Deus é o palco que Deus usa para demonstrar toda a sua glória. E Davi está reconhecendo isso nesse salmo, ao dizer, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não enxergar essas coisas é um grave erro da nossa parte. A natureza foi criada como que por um espelho no qual nós deveríamos olhar para ele e enxergar, ou uma vidraça, e enxergarmos através da criação, para encontrar o Criador. Mas embora essa revelação geral seja super importante, ela não é suficiente, senão para dizer que há um Deus com certos atributos. Ela não pode nos salvar. Ela não pode nos dar um relacionamento adequado com Deus. Não pode. Ela é insuficiente para isso. Deus escolheu que ela tivesse um propósito e para esse propósito ela cumpre. Precisamos que Deus se revele de alguma outra forma, além da natureza. Uma forma mais específica. Portanto, até aqui o salmista falou das leis da natureza, daquilo que podemos enxergar na criação. Agora ele passa a falar de uma outra lei. Ele fala, os céus declaram a glória de Deus, mas a lei de Deus declara a vontade de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, mas a lei de Deus declara a vontade de Deus. Por isso, versículos 7 a 11 falam das palavras vindas de Deus. Palavras que exaltam a revelação escrita de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Primeiro vimos a revelação geral, agora vamos para a revelação especial de Deus, que conhecemos como as Sagradas Escrituras. E olha só como que Davi agora exalta a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Ou seja, lei aqui não é basicamente os mandamentos. Tá? Lei aqui é a palavra Torá no hebraico, que justamente é os escritos, os ensinos de Deus presentes, não só no Antigo Testamento, embora Davi só tinha parte do Antigo Testamento enquanto escrevia isso, mas nós podemos com muita tranquilidade atribuir isso a toda a Escritura. Portanto, toda a Escritura, ela é completa e suficiente, e ela é capaz de nos restabelecer, de nos converter, de nos refrigerar, ela revigora a alma. Os decretos de Deus, que ele continua na continuação do versículo 7, que são os ensinos, os estatutos, as estipulações, são dignos de confiança, dignos de crédito, e dão sabedoria aos ingênuos, aos simples, aos tolos, dá discernimento, dá maturidade. Se nós queremos alcançar maturidade na vida, qual é o segredo? Nós precisamos conhecer os decretos do Senhor, precisamos conhecer a lei do Senhor, as instruções do Senhor, por meio da sua revelação especial.
Versículo 8 continua exaltando a palavra de Deus quando diz: os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Versículo 9: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas corretas. Ou seja, perceba que ele está dando nomes diferentes para a mesma coisa. Ele está falando sobre a revelação especial de Deus, sobre a Bíblia. Ele usa lei, ele usa decretos, ele usa preceitos, ele usa mandamentos e temor do Senhor. Tudo para se referir a uma mesma coisa. E aí, para cada nome que ele dá para a palavra de Deus, ele vem com um adjetivo diferente. Então ele diz: a lei é perfeita, os decretos são dignos de confiança, os preceitos são justos, os mandamentos são límpidos, o temor do Senhor é puro. E para cada um desses adjetivos, quanto ao nome da palavra de Deus, tem um efeito, tem uma eficácia. Então, olha só como Davi vai construindo a coisa aqui. Ele diz: a lei é perfeita. E qual é a eficácia de a lei ser perfeita? Ela revigora a alma. Os decretos de Deus são dignos de confiança. E qual o efeito disso? Qual a eficácia disso? Eles dão sabedoria aos ingênuos. Depois, os preceitos são justos. E qual a eficácia? Eles alegram o coração. Os mandamentos são límpidos. E qual a eficácia? Eles iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e qual que é a eficácia? Ele dura para sempre. Então Davi está valorizando a palavra do Senhor, dando nomes diferentes para ela, adjetivos diferentes e eficácias diferentes para uma mesma palavra de Deus. Em outras palavras, agora fazendo a conexão da primeira sessão da revelação geral com a revelação especial, eu cito agora um grande teólogo chamado Gregório de Nissa, que escreveu a seguinte frase: o mundo é música, cujo compositor e intérprete é o próprio Deus. O mundo é música, cujo compositor e intérprete dessa música é o próprio Deus. Em outras palavras, o que ele queria dizer, e é o que o salmista Davi está falando aqui para nós, é que Deus é o compositor da música do universo. E a música do universo por si só aponta para a realidade de que há alguém que produziu essa música. E o versículo 7 a 11 falam que Deus é o intérprete da sua própria música. Ele não somente fez a música, mas ele interpreta a sua música. E ele dá o significado da sua música para nós. É isso que ele faz na revelação especial. Na revelação geral, ele bota a sua música para tocar. Na revelação especial, na especial, ele interpreta essa música para que nós a entendamos de maneira adequada. Deus é o compositor e ele é o intérprete da sua própria criação. A revelação especial, então, a palavra de Deus, ela é essencial para que nós saibamos interpretar a revelação geral. A Bíblia é essencial para que eu olhe para a natureza da maneira como ela precisa ser enxergada. Em outras palavras, a Bíblia é a lente que nós precisamos para enxergar a criação de Deus. De outra forma, nós olhamos para a criação de uma maneira embaçada, anuviada. Precisamos do livro da revelação especial para lermos o livro da revelação geral. Para enxergarmos melhor a Deus na natureza, precisamos ter as lentes das Sagradas Escrituras. Um outro grande teólogo, chamado Herman Bavinck, agora um teólogo holandês, certa vez escreveu que a revelação de Deus nas Escrituras nos fornecem os óculos da fé, que nos capacitam a entender melhor a revelação de Deus na natureza. Nós precisamos desses óculos, que só podem ser nos dados através da palavra do Senhor. E o versículo 10 continua com Davi dizendo que a palavra de Deus, as instruções do Senhor, são mais desejáveis que o ouro, mesmo que o ouro puro, são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta.
com toda sinceridade no coração, você considera que as instruções do Senhor são mais desejáveis do que o ouro? Porque é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo, há muita glória de Deus na criação, mas a glória pela qual eu enxergo todas as outras glórias é por meio da palavra, e ela é tão importante que eu a considero mais preciosa do que o ouro puro. Porque o ouro não me faz enxergar Deus com essa glória toda. Mas a revelação especial de Deus me faz enxergar Deus até no ouro. Nós sinceramente achamos isso? Nós temos buscado mais o ouro na nossa vida ou a instrução do Senhor? Hoje eu estou cheio de citação. John Piper, certa vez, escreveu que quando o reino é um tesouro, então a nossa submissão é um deleite, é uma alegria. E, invertendo a ordem, quando a submissão é um deleite, então o reino é exaltado como um tesouro. Eu quero aproveitar dessa frase dele para mudar a palavra reino para instrução do Senhor. E continua sendo verdadeiro. Preste atenção. Quando a instrução do Senhor é o nosso deleite, que é o que Davi está dizendo aqui, então a nossa submissão a essa palavra é uma alegria, é um deleite. Agora, na verdade, eu repeti, né? Quando a instrução do Senhor é um tesouro, então a minha submissão a ela é uma alegria, um deleite. E invertendo a ordem, quando a submissão é um deleite, então a palavra do Senhor é sempre um tesouro. Será que nós encaramos a palavra de Deus assim? Ou temos um tesouro que durante a semana basicamente passa enterrado? E ele diz, é mais doce que o mel. E essa metáfora do mel me lembra de que o nosso paladar pode e deve ser amadurecido. Já falei aqui que eu fui criado de uma maneira, regado a Yakult e bolacha recheada, que acabou com boa parte do meu paladar. Era extremamente limitado nas coisas que eu comia, eu achava gostosas. Até hoje eu sofro as consequências disso. Mas a Karina me ajudou bastante a conhecer um mundo desconhecido, né, e a ter novos desejos, a ter novos hábitos, né, e um paladar mais amadurecido, que ainda está longe de chegar ao que deveria, mas isso me faz lembrar que o nosso paladar espiritual pode ser amadurecido. Precisamos educar o nosso paladar para que aprendamos a nos agradar da palavra do Senhor. Talvez não, muitos têm dito, olha, eu não tenho o mínimo interesse de ler isso aqui. Quando eu leio me dá sono, eu não entendo nada, eu acho chato. Mas quando você diz isso, você está falando mais sobre você do que da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro riquíssimo. É mais desejável do que o ouro, certamente, é mais doce do que o mel, mas nós precisamos aprender a educar o nosso paladar. E nós só educamos o nosso paladar como? Comendo, sem vontade. Comendo, fazendo careta. Até que em algum momento aquilo que outrora nos causava ânsia, agora nos causa prazer. O salmista, então, está admirado com a instrução do Senhor, revelado nas Escrituras. Agora eu quero te convidar a pensar que quando Davi escreveu este salmo, ele tinha apenas uma pequena seção da Bíblia disponível a ele. Nem o Antigo Testamento havia sido escrito por completo. Mas além de nós termos todo o Antigo Testamento, nós temos os Evangelhos, nós temos as cartas, nós temos muito mais do que Davi tinha. Nós temos o ápice da revelação que Davi ainda não tinha. E se Davi achava a palavra do Senhor agradável e mais desejável do que o ouro, eu quero te convidar a pensar quanto nós deveríamos achar ainda de maneira mais agradável a palavra do Senhor ao nosso paladar. E o versículo 11, Davi encerra essa sessão dizendo que as instruções do Senhor são uma advertência para o teu servo e a grande recompensa para quem cumpre as advertências do Senhor.
A palavra do Senhor não apenas nos dá prazer, mas ela nos protege. Porque ela é uma advertência e é isso que as advertências fazem conosco. Precisamos de advertência para viver. Precisamos de advertência para continuar vivos e em bom funcionamento. Sem advertências nós morreríamos e a palavra do Senhor serve também como uma advertência. E além disso, ela nos faz promessas. Há uma recompensa para quem cumpre as palavras do Senhor. Não devemos esquecer disso. Davi não se esquecia disso. Seremos recompensados agora e no futuro, pela maneira como nós recebemos as advertências das Escrituras. Agora, reparem. Dá um passo para trás e vamos olhar tudo que a gente já leu até agora. Reparem quantas coisas nós podemos conhecer de Deus através deste salmo. Eu vou citar apenas algumas delas. Aspectos do caráter de Deus. Versículo 1, o 7, o 8 e o 9 fala que Deus é glorioso. O 1 fala que Deus é criador. O 2 a 6 fala que Deus preserva com ordem a criação. O 1 ao 4 dizem que Deus se revela. Vários versículos falam sobre Deus sendo um Deus pessoal, não um criador impessoal. O versículo 9 diz que ele é justo, o 12 diz que ele é discernidor, o 12 ainda fala que ele é perdoador, do 13 a 14 fala que ele é um preservador, ainda o 14 fala que ele é onisciente e que ele é redentor. Uma série de atributos de Deus aqui espalhados pelo Salmo. E se nós queremos aprender a amar mais a Deus, precisamos gastar mais tempo contemplando esses atributos de Deus revelado na criação e revelado na palavra dele. Sem essa contemplação demorada, nós não aprenderemos a amar a Deus. Você não aprende a Deus anotando no seu caderno esses atributos. Simplesmente por anotar não faz você, ou decorar, não faz você alguém que ama mais o Senhor, mas aprender a contemplar. Que é exatamente o que Davi estava fazendo. Ele estava contemplando a criação. Depois ele passou a contemplar a palavra de Deus. E com isso ele estava aprendendo a amar mais o Senhor. Eu amo a Deus porque eu o conheço. Mas eu quero conhecê-lo mais porque eu o amo. Eu amo a Deus porque eu o conheço. Mas eu quero conhecê-lo ainda mais porque eu o amo. E por conhecer mais a Deus, quero te lembrar agora para como eu comecei essa mensagem. Eu conheço mais a mim mesmo. Quando eu olho para a revelação geral de Deus, depois eu olho pela revelação especial de Deus e contemplo todo o que Deus fez através da revelação especial, que é a palavra, eu acabo conhecendo mais a mim mesmo. E o versículo 12 a 14 são o resultado de alguém que olhou para a revelação de Deus e passou a ter uma percepção aguçada de si mesmo. E ele então dirige palavras de volta a esse Deus que se revela. O salmista começou olhando para os céus, depois ele refletiu sobre a lei de Deus. Essa reflexão gerou elogios da parte do salmista para o Criador. Mas quando os seus olhos se desviam da revelação de Deus geral e especial, e ele olha para si mesmo, ele agora percebe uma insignificância, uma indignidade. Ele percebe o seu pecado. Ele percebe a distância entre ele e o seu Criador, que é basicamente o que a gente faz todo domingo. Nós começamos o culto adorando a Deus, para logo depois confessarmos a Deus, porque percebemos a distância que há entre Deus e nós. E Davi faz isso. E ele ora como resultado desse conhecimento de Deus. E ele pede para ser protegido contra a soberba. E ele pede por absolvição. Olha comigo o versículo 12. Depois de ver todo esse passeio pela revelação geral e especial de Deus, Davi diz: quem é capaz de distinguir os seus próprios erros? É isso que eu nunca entendi antes. Eu olhava esse salmo e falei, mas por que Davi deu um salto do nada? Ele está falando de árvore, de repente ele fala da Bíblia, e agora ele está falando de quem pode distinguir o seu próprio erro? Qual o sentido disso? Mas quando a gente percebe que o conhecimento de Deus na palavra e na natureza faz com que ele olhe para si mesmo e tenha um autoconhecimento, aí está mais do que justificado ele perguntar: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Eu não conheço nem o meu próprio coração.
Eu não conheço nem todos os meus pecados, eu não conheço todas as minhas inclinações. E ninguém conhece o próprio coração. E é justamente por isso que nós somos incapazes de distinguir os nossos próprios erros. E é por isso que precisamos da revelação especial de Deus. É isso que Davi está dizendo. Se eu não posso distinguir os meus próprios erros, eu preciso que Deus me ajude a distingui-los. E a maneira como Deus me ajuda a distinguir é através da sua palavra e do seu Santo Espírito. Não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Ou seja, precisamos do conhecimento de Deus para conhecermos a nós mesmos. Todos têm pecados que desconhecem, é o que ele diz no final do versículo 12. Absolve-me das faltas que me são ocultas. Todos nós temos, Davi tinha, eu e você temos, pecados que nós desconhecemos, pecados de ignorância. E que ainda assim precisam ser perdoados. E que ainda assim precisam ser confessados, por mais engraçado que pareça, né? Se eu não conheço, como eu vou confessar? Davi confessava. Dizia, Deus, absolve-me até dos pecados que eu desconheço. Eu não sei nomeá-los, mas eu peço que o Senhor me absolva, que o Senhor me revele, que o Senhor sonde meu coração, veja se há um caminho mau em mim, guie-me pelas veredas da justiça, não é isso? Devemos distinguir os nossos próprios erros através da palavra, e o resultado disso é oração. E o versículo 13, Davi continua a sua oração dizendo, livra o teu servo dos pecados intencionais e não permitas que me controlem. Então eu serei inculpável e inocente de grande pecado. Meus irmãos, quão sérios são todos os pecados? Mas quão mais sérios são os pecados intencionais? Os pecados propositais. Os pecados planejados. Os pecados elaborados, premeditados, obstinados, são todos sinônimos da palavra pecados intencionais. É aquilo que o Antigo Testamento fala que são os pecados de punho erguido. Quando sabendo que é errado, eu olho para Deus e digo, eu vou fazer mesmo assim. Esses são pecados intencionais, obstinados. Quão terríveis são esses pecados. E Davi diz, esses pecados nos controlam. Por isso ele diz, Deus, livra o teu servo desses pecados. Não permitas que eles me controlem. Então eu serei inculpável. Somos facilmente controlados pelos pecados que dominam os nossos desejos. Facilmente controlados. E precisamos igualmente clamar ao Senhor, o único que verdadeiramente nos conhece, para que nos livre dos pecados que escravizam a nossa vontade. E então o versículo 14, o último versículo desse salmo, Davi termina dizendo, que as palavras da minha boca então, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu Redentor. O último verso do salmo relaciona os temas de louvor e oração. O salmista começou o salmo descrevendo o discurso dos céus exaltando a glória de Deus. Depois, ele conclui orando para que a sua própria boca, em seu próprio discurso verbal, também exalte o Criador. Ele está dizendo, em outras palavras, os céus aprenderam a glorificar o Senhor, o firmamento aprendeu a anunciar as obras do Senhor, mas a minha boca precisa aprender também. Os céus louvam a Deus por sua existência. Mas ele também deseja se juntar a esse coro de louvor a Deus, através da sua boca. A revelação geral exalta a Deus, a revelação especial exalta a Deus, e a minha boca também deve ser uma fonte de exaltação a Deus. E a melhor forma de fazermos isso, qual é? Lembra que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio? Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, as palavras dos nossos lábios agradarão ao Senhor, exaltarão ao Senhor. Porque a palavra do Senhor exalta ao Senhor. E se queremos exaltar o Senhor com as nossas palavras têm que ser recheadas da palavra do Senhor.
Agora eu quero te convidar a perceber um contraste aqui no Salmo. O contraste é o seguinte: Davi diz que a lei de Deus é perfeita, lembra? Mas agora ele diz, eu não sou. Até o começo, até o finalzinho do Salmo, Davi só estava falando de perfeições. A natureza demonstra a perfeição de Deus, a lei de Deus é perfeita, mas de repente ele olha para si mesmo e diz, não, eu não sou perfeito. A lei de Deus ilumina os olhos, mas eu não consigo enxergar com clareza nem as minhas próprias falhas. Os juízos de Deus são doces ao meu paladar, extremamente valiosos, mas eu não cumpro. Por isso que eu tenho que pedir perdão a Deus até pelos pecados que me são ocultos. Davi está fazendo um contraste aqui, entre toda a beleza da revelação de Deus e ele mesmo. E a pergunta que fica para nós é qual que é a solução? Porque Deus revela a sua grandeza, seu poder, sua santidade, mas se toda essa revelação de Deus só põe em realce as nossas imperfeições e o nosso pecado, qual é a solução? E Davi, na última palavra do Salmo, ele traz a solução. Ele termina o Salmo dizendo, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Deus é também Redentor. Quando a gente olha lá para o Novo Testamento, em Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz, porquanto a graça de Deus se manifestou, em outras palavras, se revelou salvadora. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou através da palavra escrita, mas o ápice da revelação de Deus se dá quando ele vem em Jesus Cristo. Não é isso que o autor de Hebreus diz lá no seu primeiro capítulo? Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas hoje ele nos falou em Cristo, no seu Filho. O ápice da revelação de Deus, como nosso Redentor. Paulo diz lá em Colossenses 1, este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e tudo foi criado por meio dele e para ele. Mais para frente ele diz, e que havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Por conta do nosso pecado, toda a natureza foi impactada. Ela já não evidencia a glória do Criador. Toda a criação estava em rebeldia contra Deus ou sofreu as consequências do nosso pecado. Mas Jesus vem e ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas, na terra e nos céus. E ele é o nosso Redentor. Portanto, podemos saber informações sobre Deus na natureza, podemos saber informações sobre Deus na Bíblia, mas nós só podemos conhecer a Deus pessoalmente através de Jesus Cristo, que é a perfeita revelação de Deus. E enquanto nós não conhecermos a Deus por Jesus Cristo, nós nunca poderemos obter um autoconhecimento adequado e nem sermos pessoas virtuosas. Senhor, minha rocha e meu Redentor, são as palavras finais do Salmo, que descrevem a relação do salmista com Deus, que transformam a glória universal com a qual o Salmo começou, na glória de uma relação íntima e pessoal de Deus com a sua criação. Portanto, eu termino essa mensagem com algumas aplicações práticas para a nossa vida. E a primeira delas, pensando na revelação geral de Deus, é: você vê a glória de Deus no mundo criado? Você consegue olhar para a natureza e as coisas que Deus fez e você consegue louvá-lo pelas coisas belas que apontam para a sua majestade, que apontam para a sua criatividade, que apontam para o seu amor, que apontam para a sua grandeza? Você consegue louvar a Deus e contemplar a Deus por meio da observação do mundo criado? Em segundo lugar, quanto você ama a palavra de Deus? Ela é doce ao seu paladar? Ela é mais desejável do que o ouro? Quanto você a usa como lâmpada para os seus caminhos, luz para os seus olhos? Talvez seja necessária uma reeducação
do seu paladar espiritual. E para que essa reeducação aconteça, você precisa se nutrir da palavra de Deus, muito além do que talvez você tenha feito hoje. Em terceiro lugar, você percebe o quanto é pecador à luz da revelação de Deus? Você consegue orar como Davi, dizendo, pedindo, clamando a Deus para que o liberte dos seus pecados intencionais? Pedindo socorro a Deus para que Ele sonde o seu coração, porque você não consegue discernir nem as próprias falhas? Você percebe sua soberba diante de um Deus tão grande, e que essa soberba diante de Deus é detestável? Você pede para Deus para que os seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis na presença dEle? São coisas que nós deveríamos fazer. Contemplar o Senhor na criação. Contemplar a palavra do Senhor até que ela seja mais desejável do que o ouro, mais agradável do que o mel. E que tudo isso gere um autoconhecimento que nos leva à oração, que nos leva ao clamar a Deus e agradecê-lo porque Ele é a nossa rocha e é o nosso Redentor. Portanto, esse salmo fala da revelação geral, palavras sobre Deus. Mas ele fala de uma revelação especial, palavras que são vindas de Deus. E termina com palavras dirigidas a Deus, a uma resposta humana adequada ao conhecimento divino. Quero te convidar a orar comigo. E depois nós vamos cantar um hino que exalta a criação de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos revela a Tua glória manifesta na natureza e na Sua vontade escrita. Mas queremos te agradecer sobretudo pela pessoa de Jesus Cristo, que é a perfeita e maior revelação do Senhor. Deus, é através de tudo isso que nós alcancemos uma compreensão de nós mesmos. Que nós alcancemos a compreensão de que nós somos pecadores, imperfeitos, limitados e precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor sonde nosso coração, precisamos que o Senhor nos liberte dos nossos pecados obstinados e intencionais. Precisamos que o Senhor faça com que o meditar do nosso coração e as palavras que saem da nossa boca sejam agradáveis ao Senhor. E essas coisas te pedimos, em nome de Jesus, a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém.